que queda em Oporto. Nós costumamos fazer as nossas aulas nos ciclos básicos, iniciais, introdutórios, em português. Por uma razão muito simples, é que nós explicamos como é que funciona a língua, os fundamentos básicos da língua, e a partir do momento em que o aluno se sente um bocadinho à vontade com esses princípios básicos, começa a participar na língua que está a aprender, neste caso que é o espanhol. No caso do inglês, ou no caso de outra língua estrangeira muito diferente do português, este processo pode ser um bocadinho longo. No caso do espanhol, é um processo muito rápido. Uma pessoa portuguesa que nunca foi exposta à língua espanhola tem certa dificuldade para perceber. Mas uma pessoa que foi exposta, que conviveu, que ouviu durante um período relativamente longo de tempo o espanhol, mesmo que não tenha estudado formalmente a língua, começa-se a perceber que tem de fazer algumas transformações. Os ãos são ions, os Hs são Fs, etc. E depois de fazer essas pequenas transformações, começa a estar em condições de perceber. Portanto, este processo, no qual nós vamos começar em português e depois vamos passar ao espanhol, é um processo muito rápido, que já vai acontecer desde a primeira aula, desde hoje. O tema de hoje é o alfabeto. E porquê é importante? Porque o alfabeto vai nos dizer quais são os sons que tem a língua. E, além das letras e de conhecer as letras, que obviamente é importante, o mais importante é saber que sons existem em espanhol que não existem em português e que sons existem em português que não existem em espanhol. Alfabeto ou abecedário, alfabeto ou abecedário, é o mesmo, é a mesma coisa. Um tem raiz grega, que é alfa, beta, que eram as duas primeiras letras do alfabeto grego, e outro tem uma raiz latina, que é A, B, C, D, abecedário. Significam basicamente a mesma coisa. As primeiras 6 letras do alfabeto espanhol coincidem perfeitamente, quase perfeitamente, com as primeiras 6 letras do alfabeto português. Há umas diferenças muito importantes, há umas diferenças que nós vamos ver daqui a um bocadinho. Eu vou pronunciar em português as letras e depois vou pronunciar em espanhol. Há uma subtil diferença, e essa subtil diferença chama-se portunhol e espanhol. Primeiro em português. A, B, C, D, E, F. E agora em espanhol. A, B, C, D, E, F. A diferença está em que todas as vogais em espanhol são abertas. E é o que nós vamos ver daqui a um bocadinho. Portanto, estas letras não oferecem dificuldade nenhuma, a não ser que é preciso abrir as vogais. Agora temos aqui uma letra que é diferente. Esta letra em espanhol é G. E este som, que é um som que vem da garganta, não é exatamente o R que tem certas pessoas em Portugal que dizem arroz. É um som parecido, vem do mesmo sítio, mas é diferente. E este som, em espanhol, o sonido de la G, é partilhado, é compartido com o som do J, em espanhol, que é la J. Esta letra, a letra que vem a seguir, o H, tem um nome diferente em espanhol. E esse nome é H. I é a mesma letra. E agora vem la J. Agora vem a J.
que, segundo os países e as regiões, é pronunciado de uma forma mais ou menos forte. Pode ser J, muito leve, ou pode ser J, com a garganta arranhada. Esta letra tem outro nome. Esta letra é uma letra estrangeira importada tanto no português como no espanhol. Em português chama-se K, em espanhol se chama K. E agora vem outra vez uma sequência de letras que são basicamente iguais em português e em espanhol. Eu vou dizer em espanhol: L, M, N, O e P. Esta letra tem um nome muito curioso em espanhol, e é la Q, é a letra Q. Esta letra se chama R, e quando está sozinha, por exemplo na palavra cara, está sozinha, cara, se chama R. E se eu quero dizer, por exemplo, na palavra carro, em castelhano, carro, aunque algunos países digan coche, isso não importa. Se eu quero dizer em espanhol carro, eu digo doble R. Depois vem outra vez uma série de letras que são iguais que em português. S, T, U. V. Esta es una letra. Esta es una designación que se está imponiendo últimamente. Si algunos de ustedes ya han estudiado español antes, a lo mejor escucharon la designación de B corta y B larga. Cada vez más y se está imponiendo la designación B para la segunda letra del alfabeto y V para esta letra que estamos viendo. De hecho, la Real Academia Española, que es la autoridad indiscutida en materia de lengua española, dice que esta é a designação oficial a partir de agora. Agora vem o X, que tem um nome completamente diferente em espanhol. É X. Esta letra, se a letra V se chamava V, esta letra, que tem dois Vs, chama-se W ou W. De facto, é assim que acontece no inglês, de onde provém a letra. Que chama-se, eles não dizem que é uma dupla V, eles dizem que é um duplo U e, portanto, chamam W. O Y chama-se Y e também é uma designação que se está a impor cada vez mais na língua espanhola, porque antigamente dizia-se que existiam dois tipos de I's em espanhol, a I latina e a I grega. A I latina e a I grega. Portanto, que era a I e o Y. Esta designação tende também a acabar e deixamos a designação I para a letra que nós em português também chamamos I e chamamos em espanhol Y, chamamos Y a la letra, a una de las últimas letras del alfabeto, que é esta que está aqui, Y. E depois vem a última letra do alfabeto, que é a letra Z. Estas são as letras e estes são os sons e as letras, os sons e o nome das letras. Agora vamos fazer algumas considerações sobre a pronúncia.